de Nossa Senhora, já daria esse exemplo, né? E aí ele falou esse detalhe importante, porque a partir do novo milênio, que é 2001, né? O inimigo ia trabalhar muito contra o sacramento do matrimônio, né? Para destruir, inclusive, na cabeça das pessoas, toda e qualquer noção do que é o sacramento que Deus deixou. E é o que nós estamos vendo aí, né? E o padre foi bem claro, né? Ele falou assim, o casamento no matrimônio católico é entre homem e mulher, tá? Ele deixou bem frisado assim, né? Isso é o sacramento matrimonial, e está em Gênesis, né? Mas Moisés permitiu o divórcio. Aí Jesus respondeu, por causa da dureza do vosso coração. Mas está escrito que desde o início um homem e uma mulher se unirão e formarão uma só carne. Ele usou, o padre era hoje na piedade, usou um exemplo que eu nunca tinha pensado, né? Ele falou assim, o casamento matrimonial, corretamente, ele é indissolúvel. Aí ele falou assim, olha, pegue o café, depois coloca o leite. Tem que separar depois? Não dá, né? Não dá, né? Ele falou, assim é o sacramento matrimonial. Depois que Deus abençoou e se uniu, não tem mais que se separe, não, né? Agora, acontece algumas coisas, atitudes, a pessoa se separa de corpo, mas diante de Deus, uma noite. Bonita, né? Trabalhou bem, viu? Queria vir para cá, para esse lado, para ver aqui Nossa Senhora. A mais nova. São só as duas. Qual a idade delas? 19 e 15. Já tem 19 essa aqui? Tem. É mesmo, parece uma menininha aí de 13, pelo menos. E a outra tem 15. A outra tem 15, vai fazer 16. As duas parecem bem novinhas, assim, não dá essa idade para elas não. Mas não. Bom, o fato é que ele falou, então, essa união entre o homem e a mulher, que formar uma só carne, é muito bonito, porque é um amor que representa o amor de Deus, o amor da doação, da despretensão. Aí ele falou, principalmente a mulher, né? A mulher tem um amor de despretensão, ele falou, deveria ter pelo menos, né? Esse amor de despretensão com o esposo, com os filhos, né? Toda a mulher se oferece pelos filhos, quer resolver, ela se entrega totalmente. E é assim que Deus faz conosco, né? Agora, ele não falou, eu vou falar aqui, a própria conexão entre matrimônio é tão séria que a própria Igreja Católica, Apostólica Romana, ela é considerada que ela é noiva de Cristo, né? Então, em São Paulo fala isso, Cristo é o esposo da Igreja, a Igreja tem que ser a esposa de Cristo. E assim como Cristo morreu pela Igreja, se doou pela Igreja, nós que somos a Igreja devemos nos doar também por Cristo. Bonito, né? E uma coisa que eu acho muito bonita também, na questão do matrimônio, é porque vocês sabem que Deus é uno e trino, né? Vocês já fizeram o catecismo, tudo aí? Já fizeram a crisma ou não? Só a primeira comunhão. Né? Mas vocês já aprenderam que Deus é uno e trino, é isso? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas e um só Deus. Ou são 3 deuses? Jogar aqui a batata aqui, né? É um Deus e 3 pessoas. Mas como é isso? Chama-se mistério da Trindade, da Trindade. Santo Agostinho queria resolver esse mistério, né? Ele era muito inteligente e tal, me bateu na cabeça, ele não conseguia, ele rezava, fazia jejum, passou noites inteiras de oração, pedindo a Deus a graça do Espírito Santo para compreender o mistério da Santíssima Trindade. Aí um dia ele estava passando na praia assim, né, pensando nisso e rezando, e tinha um menino, uns 4 anos de idade. O menino fez um buraquinho com um dedinho de criança, né? Fez na praia assim, um buraquinho com um dedinho, ia lá na onda, pegava a água e vinha correndo e enchia aquele buraquinho. E a areia chupava, né? E ele ficou olhando aquilo. Depois que ele foi umas 10 vezes, ele se cansou, falou, vem cá, você não está vendo o que você está tentando fazer? Eu estou querendo colocar todo o oceano dentro desse buraquinho. Aí o Santo Agostinho falou assim, meu filho, mesmo você citando criança, você dá para ver que não tem condições, olha o tamanho do oceano, olha o tamanho do buraquinho do seu dedo. Aí ele falou assim, menino, pois é mais fácil eu colocar todo o oceano nesse buraquinho dele em mim, do que alguém aqui na Terra compreender os mistérios de Deus. E aí sumiu, era um anjo, né? Então a ciência de Deus, o conhecimento de Deus é um oceano. É a nossa cabecinha, um buraquinho na areia, né? Então não é que é contra a razão, é que está acima do nosso entendimento algumas coisas. Mesmo assim, Deus deixou algumas coisas na Terra que reflete assim, a Santíssima Trindade, né? Então o amor entre
entre o esposo e a esposa, ele é uma conexão do amor da Santíssima Trindade. Porque o Pai, amando-se a si próprio, gerou o Verbo. E o amor do Pai com o Verbo, que é Jesus Cristo, gerou quem? O Espírito Santo. Né? Gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Complicado isso aí, né? E onde é que entra o matrimônio aí? Que quando o homem e a esposa se unem, é como o homem representa Deus Pai e a mulher representa Jesus Cristo. E o fruto desse amor, que é o Espírito Santo, são os filhos. Né? Então a família, ela representa o amor uno e trino de Deus. Né? São 3 pessoas, no sentido de que são filhos, pai e mãe, né? Não na quantidade, no sentido espiritual, mas que se unem uma só carne. E nessa união de uma só carne é o amor. O amor é um só, mas são três consequências: o pai, a mãe e o filho. Bonito isso, né? Depois tem outros exemplos de Trindade aí que a gente vê em todos os cantos, né? O próprio ser humano, né? Nós, a pessoa em si, cada um de nós aqui. Vocês sabiam que nós somos um e trino ao mesmo tempo agora? Essa é boa, agora é isso. Você sabia que você é um e trino? E aí, como é isso? Não me explica isso daí. Né? Nós somos uma pessoa, mas dentro de nós existem 3 elementos. Né? Nós somos a parte humana, que é o homem, ou a mulher, né? A parte humana. Nós temos a alma, 2. E o terceiro? O terceiro é um pouco misterioso, é um pouco difícil de explicar. Mas o terceiro aqui chama-se em grego do psíquico, ou seja, do espírito. Né? Porque todos nós temos corpo, todos nós temos alma. Mas é na verdade que todos nós temos uma maneira de ser diferente, não tem um igual. Então, o corpo e a alma, todo mundo tem. Mas o psíquico, que seria no caso, que seria o fruto disso, é o caráter. E esse caráter é representado pelo Espírito Santo. Então nós somos uno e trino. Corpo, alma, como diz São Paulo, o Espírito. Mas o Espírito que São Paulo fala não é a alma, é o psíquico, que quer dizer o quê? Que é o caráter, que forma o ser da pessoa. Interessante, né? Então nós mesmos somos um reflexo de Deus, da Santíssima Trindade. Né? Uma vez um cientista, ele não acreditava em Deus. E ele começou era aquele negócio, como é que fala aquele negócio que estuda química, de bomba nuclear, de átomo, não sei o quê. Tem um nome aí, esqueci agora. Então, às vezes cientistas que ciência quântica, ele fala só ciência quântica, aquela história toda. E ele começou ele era muito inteligente, começou a estudar isso. E aí ele começou a perceber que tudo no universo era de 3. Próton, não sei o que, 3. Átomo, não sei o que, 3. Puxa, tudo é 3. Né? E aí ele começou a perceber que existia uma digital, é como ele falou, existe uma digital de Deus em tudo que ele criou. Né? Tudo é uno e trino ao mesmo tempo. Por quê? Porque tudo foi criado por um Deus que é uno e trino. Então tudo que nós temos tem essa peculiaridade. E a família é assim. A família tem um amor que cria a unidade, onde o pai e a mãe se unem e formam a família com os filhos. Uno e trino, muito bonito. E é por isso que o inimigo, o demônio, quer estragar muito, porque esse amor é o que mais representa o amor de Deus, né? Da doação e tudo, e dessa unidade, dessa trindade. O inimigo, então, ele quer quebrar isso, porque só o fato de ele ver um casal se une, um amor, um matrimônio, e que vai viver uma vida, mesmo com os problemas que pode ter, mas vai viver uma vida em família, isso para ele, o demônio, já é horroroso, porque é um reflexo de Deus, do amor e da doação que Deus tem por nós também, e de como Deus nos ama, como Deus quer que a gente entenda como Ele nos ama. Hoje que a gente vê na Bíblia, quando Ele está conversando com Moisés, com Elias e tal, a gente vê que Ele conversa como um pai. Né? Ele não conversa como uma pessoa, olha, eu sei bastante, você não sabe nada, tal. A gente vê que Ele vai ensinando aos profetas o que eles devem fazer. Como a gente conversa com uma criança de 4 anos, a gente a gente se adapta a conversar com uma criança de 4 anos devido ao conhecimento dela. Conforme ela vai crescendo, a gente vai explanando melhor. Não é assim? Deus faz do mesmo jeito. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que Deus ele começa a conversar com Moisés como a gente conversa com uma criança de 4 anos. Ele dialoga, ele deixa que Moisés colocar contraposições. Por quê? Porque ele quer ter esse convívio conosco. E
quando Jesus veio à Terra, a mesma coisa, eles têm esse convívio que está entre nós, né? Eles têm esse amor, né, junto conosco. É muito bonito isso. Como é que a gente vai retribuir? A própria Nossa Senhora falou em Fátima, né? Eu vim porque Deus quer estabelecer na Terra agora, para a salvação das almas, a devoção ao Imaculado Coração. Para isso tem que pedir o quê? Uma consagração. O que é essa consagração, então? É você se colocar nas mãos de Nossa Senhora, para que ela possa nos transformar no amor e nos fazer com que a gente corresponda a todo esse amor de Deus, né? Eu costumo dizer o seguinte, que antes da consagração, nós somos um carvão, o nosso coração é um carvãozinho, né? Depois que a gente coloca na fornalha dentro do amor de Nossa Senhora, do seu Imaculado Coração, a gente se transforma o quê? Num diamante, né? Por que a gente do carvão se transforma em diamante? Você sabe? Sabe? Porque o carvão é lapidado, né? Porque todo diamante já foi um carvão. Sabia dessa agora? Todo diamante já foi um carvão. Aí, dependendo da força, da pressão, da temperatura, ele mudou a essência, mas a posição dos elementos mudaram e virou um diamante, né? Agora eu pergunto, se eu tivesse com um carvão na minha mão e um diamante, o que vocês iam querer? Se é o carvão, que é o diamante, né? Todo mundo vai logo no diamante. Mas se tiver lapidado, como ele falou, né? Que bate assim, e o diamante pode lapidado, ele é um reflexo do sol, né? O sol bate, tem todas as cores. Então o nosso coração, antes da consagração, é um carvãozinho. Depois que coloca no Imaculado Coração de Maria, na consagração, vira um diamante que vai refletir o quê? Os dons de Deus na nossa vida. E aí nós viramos o quê? Um evangelizador. Mesmo na nossa vida comum, no nosso modo de ser, a gente já vai evangelizar, dentro e fora de casa. Por isso eu convido aqui o casal anfitrião, dona Sério. Célia e seu